professora Paula, ok, já percebi que vai falar-nos sobre rankings universitários e cultura de melhoria contínua, onde tem bastante trabalho na área desta melhoria contínua. Nasceu em Lisboa, portanto é lisboeta, mas presumo que vive no Porto, é uma traidora. Nasceu em 1971, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 95. Desde 2001 é funcionária não docente e não investigadora da Reitoria da Universidade do Porto, onde desempenha funções de definição, recolha, tratamento e análise de dados relevantes sobre o desenvolvimento da Universidade do Porto, nomeadamente manter e atualizar o quadro de indicadores, contribuir para o desenvolvimento e implementação de procedimentos e acompanhamento de melhoria contínua, no âmbito de um presumo gabinete chamado mesmo de melhoria contínua, Serviço de Melhoria Contínua, desenvolver e estabelecer o sistema de gestão da qualidade da Universidade do Porto, organizar e gerir processos de avaliação institucional, grandes responsabilidades. Desde 2008 integra o grupo da CIMAGO como Junior Researcher. É com gosto que lhe dou as boas-vindas. Obrigado por estar entre nós. Temos muito gosto em que comunique connosco. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço o convite para estar aqui. Trabalho na Reitoria da Universidade do Porto há 12 anos e tenho sempre acompanhado esta questão da medição da produção científica, tem sido desde o início uma constante. E hoje aqui gostaria de lhes trazer é primeiro uma diferença das tipologias de rankings universitários que existem, qual o seu impacto, os efeitos que tiveram nas universidades em geral, mas vou-me concentrar particularmente no caso da Universidade do Porto. Depois vou perder algum tempo com a apresentação dos indicadores que são utilizados para caracterizar a produção científica das universidades, das instituições, pelo grupo do CIMAG. Depois, uma mensagem final, o que é que as universidades podem fazer com os diferentes rankings. Agora, da perspectiva de uma pessoa que trabalha numa universidade, há logo dois tipos de rankings a considerar. Os que nos pedem informação e os que não pedem. Os que nos pedem, obviamente, dão-nos mais trabalho, não será bom, não é? Exemplos, os Times Higher Education, o QS, o de Xangai, o Multirank, pedem às universidades que lhes forneçam dados. Os principais que não pedem informação, o CWTS de Leiden, que temos aqui o Rodrigo, o de Taiwan e o do CIMAGO, que utilizam indicadores que calculam sozinhos. Os que nos pedem dados, pedem-nos coisas mais ou menos normais de querer saber numa universidade, saber quantos estudantes têm, quantos professores têm, quantos doutorados, quanto é que se gasta em investigação, coisas que as universidades deveriam saber responder com facilidade. Mas também nos fazem perguntas do género: quantos clubes de estudantes têm? Ou uma mais recente, que é qual é a quantidade de outputs relacionados com arte, e dão como exemplo pautas musicais que tenham passado por um processo de peer review. Existem também, podemos distingui-los também de outra forma, os que utilizam indicadores reputacionais, ou seja, aqueles que lançam inquéritos a pares ou a estudantes ou a empregadores, mas normalmente pedem às instituições que digam quem é que deve ser consultado, depois de fazerem algumas orientações, estão mais outra vez o QS, o TES, o Multirank, e os que utilizam indicadores exclusivamente bibliométricos, mais uma vez o CWTS, Taiwan e Xangai. E ainda também existe depois outra diferença, na maneira que se apresenta um indicador no fim, um indicador agregado que dá à universidade, e vou estar sempre a pensar na perspectiva das universidades, não é? Um local, uma posição única no ranking, ou se fornecem diferentes indicadores que medem as diferentes perspectivas do que é a produção científica da instituição. E aí Taiwan dá uma posição única, constém um agregado, enquanto que o CWTS de Leiden e o CIMAGO apresentam possibilidade de escolher os diferentes rankings, os diferentes indicadores de ordenação. Entre o Leiden e o CIMAGO, a grande diferença depois é o número de instituições. Há diferenças nos indicadores, é claro, mas a grande diferença, portanto, não pedem nada, nem confiam nos dados, porque também há essa questão, não é? Podem-nos perguntar coisas absurdas, mas também confiam na resposta que nós lhes demos. O Leiden apresenta as 500 maiores e o CIMAGO produz
reproduz os indicadores para 3.600 instituições do mundo, mas para o mundo ibero-americano calculou os indicadores para todas as instituições, enquanto que no Leiden, por exemplo, se quiséssemos falar das universidades portuguesas, só estão 6, enquanto que no ibero-americano estão todas as universidades, os politécnicos, os hospitais. Em termos assim muito gerais, os potenciais efeitos que nós notamos é que quando as instituições querem estar nos rankings e começam e fazem algum trabalho para estar nos rankings, a principal perigo é descurarem a sua missão, e a sua missão principal, que é o ensino. Pedir aos académicos que produzam apenas e deixam de estar com atenção. E por outro lado é também, quando se olha para os indicadores, não os saber interpretar e causar injustiças em termos de comparação de áreas. E nesse caso as ciências sociais, as artes e humanidades ficam sempre claramente, quando estamos a falar de produção científica, ficam sempre injustiçadas, não é? Mas isto também tem um efeito benéfico. Forçam as universidades a conhecer-se melhor, a tentar medir aquilo que fazem. Por outro lado, ao calcularem os indicadores, conhecerem-nos os indicadores, permitem-nos conhecermos um pouco melhor, mas também nos permitem, no caso de estarmos nos rankings, não é, termos um reconhecimento externo. Não é? Permitem comparação entre instituições, também será uma vantagem, e estimulam a superação, a vontade de superar das instituições. Temos aqui dois, portanto, de um lado, a maneira como se vai comunicar a presença ou não num ranking, mas por outro lado a possibilidade de utilizar a informação que eles nos dão para definir políticas e fazer gestão universitária. Nós na Universidade do Porto, a teoria de melhoria contínua é esta. Nós não melhoramos amanhã se não soubermos hoje o que somos. Portanto, o que fazemos, como fazemos, o porquê fazemos é mais complicado, mas está na mira. E isto, na prática, resulta em medirmos tudo aquilo que conseguirmos. Tudo. Usando sempre fontes externas, credíveis ou verificáveis, sempre alinhados pelas definições nacionais, portanto, da tutela. Fazer os nossos relatórios, sempre que possível, em comparação, no mínimo, com Portugal e tornar público os resultados. Temos um risco. É que com tudo aquilo que não conseguimos medir, desaparece da imagem da instituição. E, mais uma vez, o caso das artes e humanidades, lamentavelmente, não consegui medir até agora e não consegui. Não é bem? O trabalho que fazemos desde 2001 foi quando as universidades portuguesas passaram a ter acesso à Web of Science. Passámos a produzir um relatório anual sobre a produção científica apenas da Web of Science da universidade, fazendo a distinção por faculdade. Esse documento, que é anual, como disse, é sempre discutido na comunidade académica, é colocado online público para que o mundo inteiro possa consultar. Logo em 2001 foram criadas as regras claras de como é que os nossos docentes e investigadores deveriam assinar os seus artigos de maneira que a menção à universidade fosse clara. E temos vindo a notar uma diferença na cultura de publicação. Portanto, não é todas as áreas, mas mesmo nas artes e humanidades, como já são 9 anos de evolução, vê-se que há um esforço para publicar cada vez mais em revistas da Web of Science. Já estou com um pouco de tempo. Não esteja à vontade. O nosso primeiro contacto com o ranking foi, pus entre parênteses, ponto de interrogação, porque eu quase que aposto que foi em 2003, mas não consegui encontrar o registro. Apareceu uma notícia no jornal, eu trabalhava na altura no Serviço de Comunicação, um jornal público que tinha uma notícia que dizia: a Universidade Nova de Lisboa é a única portuguesa no ranking de Xangai. A primeira reação foi, por exemplo, o que é isto, o ranking de Xangai? Vamos ver quais são os indicadores e depois a questão é de onde é que a Universidade do Porto está. Será que não estava nos 500, não é? Mas está em primeira, em 501, perdão, ou está em 1000, ou está em 2000. E houve a tentativa de tentar reproduzir os indicadores, mas como é um agregado, depois não era possível. Mas a segunda foi da revolta, porque quando começámos a olhar para as instituições, a única portuguesa que lá estava era de Lisboa, portanto, isto nem sequer conseguiu, ou então parece que foi mal feito.
Pronto, depois foram sucedendo aparecimentos rankings que têm sido e iniciámos na Biblioteca Virtual Doutora Clara Macedo uma colaboração com o grupo do CSIC de CIMAG, que tem sido frutuoso. De 2010 para cá, os pedidos de informação de quem faz rankings é desastroso. Presumo que aqui, pelo menos, o multirank devem ter passado por isso e é assustador. Como é que nos adaptamos? Bem, cada vez que aparece um pedido, nós produzimos relatórios que medem a localização dos recursos humanos, dos estudantes, dos recursos estudantes. Sempre que nos aparece uma pergunta nova, pensa assim, bem, será que eu posso incorporar isto no relatório que vou passar a fazer, continuarei a fazer anualmente melhorando, para nos facilitar a vida na resposta seguinte? E hoje é claro, a importância dos indicadores de bibliometria são claros na Universidade do Porto. Estão no plano estratégico, nos objetivos, nos relatórios anuais, em alguns, nos que faz sentido, regulamentos de avaliação docente. Temos até o caso na nossa Faculdade de Engenharia que atribui um prémio com um indicador que eles, bibliométrico que eles inventaram. E aquilo que eu gostaria mais de realçar é na realização periódica de jornadas, workshops e seminários de bibliometria para termos, não temos a certeza, mas para, pelo menos damos a oportunidade a que os nossos docentes, os nossos investigadores e os nossos estudantes, em particular os do doutoramento, saibam quais são as regras e saibam de que é que se está a falar. Quando se fala de bibliometria, de que é que se está a falar. E agora, se me permitirem, fazer assim um pouquinho daquilo que costumava fazer para os nossos docentes. Sim. O ponto de partida da bibliometria é de que a ciência, e quando se está a falar de ciência, quando se está a falar de ciência, portanto, isto é da década de 50, e o Eugene Garfield criar a ideia de um índice de citações. É para ciência, não foi pensado para as ciências sociais, não foi pensado para as artes e humanidades, mas tem-se tentado incluir, e os resultados não têm sido ainda muito, dificilmente será. Bem, a ideia consiste em, existem publicações que são feitas em revistas, são da autoria de autores, e contém sempre no fim bibliografia. O texto, um pouco integral, não está na ideia principal. As publicações podem ser tipificadas em artigos, em tipos de revisão, proceedings, por aí fora. As revistas têm sempre associado um ano e é possível classificá-las em áreas científicas. E os autores mencionam sempre a sua afiliação, que é uma instituição e um país. E a bibliografia consiste em referências a outras publicações. De cada vez, portanto, escolhidas as revistas, começando a indexá-las de capa a contra capa, todos os artigos, incluindo a bibliografia, acaba por, se a publicação A, que é citada, que estiver na nossa lista, vai contar com uma citação. E a partir daqui, é só uma questão de bibliometria, aquilo que se conseguir jogar e combinar com esta informação inicial. O que é que acontece? Existem dois índices de citações que nós ouvimos de manhã, o Sebastião e o David apresentar-se, dois índices de citações multidisciplinares feitos nestes moldes, que são o Web of Science e o Scopus, e o CIMAGO trabalha com Scopus e produz dois, o global com as 3.600 instituições e depois todas as instituições da Ibero-América com pelo menos uma publicação no Scopus. E não produz os relatórios ano a ano. Sai todos os anos um que apanha 5 anos. Leiden faz exatamente a mesma coisa. São 5 anos e tem que ter uma janela de citação de um ano para a frente. E está em acesso aberto. Todas as instituições podem ir tirar os seus indicadores ao CIMAG, não é? Podem tirá-los diretamente. É de PDF, não é tão agradável, mas tirar. Ora bem, então, quais são os indicadores que o CIMAGO utiliza? Estamos a falar de instituições, universidades, não esquecemos agora dos autores. Só. Primeiro qual o número de publicações da instituição. São contados todos os tipos, não há diferenças nos tipos, são todos os tipos que estiverem indexados nos Scopus daqueles 5 anos, são contados. Passo seguinte, saber quais são as citações que essas publicações tiveram. E estes são dois que são dependentes da dimensão da instituição, uma instituição maior publica mais, uma mais pequena, mas também dependentes da área da área científica. A primeira tentação poderia ser calcular logo o indicador, que é a média das citações por publicação, mas se os anteriores são dependentes da dimensão
e da área. Estes também é claramente dependente da área, portanto, inviabilizava a comparação. Então foram criadas métricas de impacto. Uma, o impacto normalizado, que é uma média que consiste em quê? Para cada publicação, calcular a divisão, portanto, fazer a divisão entre as citações que ela teve e as citações que, em média, tiveram todas as publicações da sua área científica, do seu ano e do seu tipo. Calculado para todas as publicações da instituição, e depois é só fazer a média. Ora, o que é que acontece? Ficamos com um valor que, se for inferior a 1, significa que é inferior à média do mundo. Se for superior a 1, é um impacto superior à média do mundo. E aqui o mundo, não nos podemos esquecer que é o Scopus, não é tudo o que se faz naquela área. E, portanto, 1,2 significa que é citado 20% acima da média do mundo. Este é independente da dimensão e das áreas, mas é uma média, portanto, é muito influenciado por valores extremos. Uma outra métrica é o Excellence Rate, que é a percentagem das publicações que estão entre as 10% mais citadas da sua área, mais uma vez, do seu ano e do seu tipo. O que é que isto... Aqui mantivemos a independência da dimensão e das áreas e ganhamos a independência dos valores extremos. Outra métrica também normal é a colaboração internacional, portanto, a percentagem de publicações que são feitas em colaboração com instituições de outros países. Um índice que é o de especialização e que é calculado à semelhança do índice de Gini da economia e que mede a concentração ou a dispersão das publicações da instituição pelas áreas científicas. Vai de 0 a 1. A 0 é uma instituição generalista, ou seja, que publica, em teoria, publicaria de forma igual em todas as áreas áreas do Scopus, tá? E uma é especializada, publicaria, portanto, se existisse um, era apenas numa área. Depois, as High Quality Publications, que é a percentagem das revistas, percentagem das publicações que estão em revistas que foram consideradas de alto impacto, portanto, no primeiro quartil, ou seja, 25% com maior impacto, na sua categoria temática, segundo uma métrica calculada também pelo CIMAG, que está em Open Access, mas que se destina às revistas e, portanto, não vou aqui... O que interessa é que as revistas foram hierarquizadas e é possível saber desde a instituição quantas é que estão naquele primeiro quartil. Uma outra é a questão da liderança, que é um indicador que poderá ser contestado, mas que é a percentagem das publicações da instituição em que o corresponding author pertence à instituição. E a outra é a combinação do Excellence com este, que é a percentagem das publicações que estão entre as 10% mais citadas, na sua área, ano e tipo, e em que o corresponding author pertence à instituição. Só por curiosidade, trouxe-vos a evolução destes indicadores da Universidade da Beira Interior no CIR Ibero-América, portanto, que cobrem quinquénios de 2003 a 2007, a 7 e 11. O output, que é que... crescimento é de 16%. Okay. O índice de especialização, o que é que lhe acontece? Passa de 0,7, portanto, uma instituição mais próxima do mundo, publicar em menos áreas, e neste espaço de tempo, 10 para 0,65, mais áreas, está a publicar claramente em mais áreas, mais generalista. Qual é o impacto normalizado? Vai ser 2, mas está sempre acima, tem estado sempre acima do 1. Eu tirei isto, não enquanto colaboradora do CIMAGO, mas fiz aquilo que qualquer um de vós pode fazer. Vai ao PDF, copia os valores da Universidade da Beira Interior, ano a ano, e depois passa para o Excel. Este é o nível de excelência, está muito próximo do 10, não é? Que é o esperado. Se todas as instituições fossem iguais, todas teriam 10% no top 10, não é? Muito à próxima. Agora, o que é que aconteceu? A publicação em revistas do primeiro quartil cresceu, tem uma ligeira subida. E a colaboração internacional, idêntico. A liderança, em que o autor é o corresponding author é da Universidade da Beira Interior, a subir. E a excelência com liderança também. Ora bem.
Eu não sou daqui, eu não consigo interpretar os resultados. Eu posso imaginar algumas hipóteses. A universidade criou áreas novas? Ou áreas que já existiam começaram a publicar? Se estivéssemos na Universidade do Porto, eu dizia que eram áreas claramente que tinham começado a fazer um esforço. Não sei, aqui pode ser das ciências sociais, pode ser, não sei. Porque o que gostava de deixar, a mensagem que gostava de deixar é que são diferentes indicadores que permitem caracterizar dimensões distintas e que podem, combinados e interpretados, por quem é da casa e sabe, isso aqui vai começar a tentar, podem ajudar a definir políticas e estratégias de melhoria na universidade. E a mensagem que eu gostava de dizer, no meu dia-a-dia de trabalho, são contas, estatísticas, objetivos, métricas, indicadores. O que é que as universidades podem fazer? Eu arrisquei porque estou numa faculdade de Artes e Letras. Se estivessem em medicina, se estivessem em engenharia, não. Eu acho que podemos voltar a Delfos. Tu conheces a ti mesmo, é capaz de ser a solução. Passamos perguntas no final, certo?